Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta nova aula, né? E nesta aqui vamos falar sobre dois temas muito importantes para a sua prova. Vamos falar sobre navegadores web e também sobre correio eletrônico, tá bem? Vamos começar aqui então por navegadores web, que também podem ser chamados de browsers, tá? Os navegadores web, então, eles são softwares utilizados para que a gente possa acessar, né, e visualizar as páginas da web na internet. Então, a gente faz isso por meio de um navegador. E quais são os navegadores mais conhecidos, os mais famosos, os que aparecem em provas de concurso público? Pessoal, os que costumam aparecer mais em provas de concurso público são o Microsoft Edge, né, que é o navegador aí desenvolvido pela Microsoft e padrão, né, nos Windows mais atuais, né, a partir do Windows 7, eu acho que já houve a transição do Internet Explorer, que era o antecessor, né, do Microsoft Edge, para o Windows 10 aí já ser o padrão, né, de navegador de internet no Windows 10, tá? Também temos aqui o Google Chrome, que com certeza é o navegador de internet mais conhecido do mundo, o mais utilizado e o que mais aparece em provas de concurso público. Tanto é que nos meus slides aqui, como referência, eu sempre uso, né, o Google Chrome, tá? Também, né, obviamente, falo dos outros navegadores, mas realmente, né, o que cai mais em prova de concurso aí é sobre o Google Chrome. Tá? Nós também, desenvolvido pela Google, né, o Google Chrome, nós temos também aqui o Mozilla Firefox, que é um navegador de internet desenvolvido pela Mozilla Foundation, tá? Desenvolvido aí, é um navegador um pouco mais focado em privacidade, né, um pouco mais que os outros dois que comentei até agora, também, né, vez ou outra aí, costuma aparecer em prova de concurso público, mas de uma maneira geral, assim, o que sempre se pergunta, né, o que na maioria das vezes se pergunta em concurso público é relacionado a serviços, algum componente ou alguma coisa que seja geral, né, que se utilize em todos estes navegadores de forma comum, de forma padrão, tá? Então aqui você tem que ter o conhecimento, né, de quais são, quais os que existem, né, mas normalmente quando é cobrado alguma coisa sobre navegadores, né, é algo assim mais generalista, tá? Nós temos também aqui o navegador Opera, né, que também é bastante focado aí em privacidade, assim como o navegador Brave, que é um pouco mais recente, né, que todos esses outros aqui. Temos o navegador Tor, né, o The Onion Router, que é o navegador utilizado para navegação na rede Tor, né? Ele consegue acessar, você pode, por meio do navegador Tor, acessar a web de superfície sem problema nenhum, assim como em outros navegadores comuns, como o Google Chrome e o Microsoft Edge, né? Você pode utilizar o Tor para fazer acesso às páginas da internet. Porém, né, para acessar a rede Tor, você somente consegue com o navegador específico, com o navegador Tor, tá bem? Temos também o Safari, né, utilizado aí nos sistemas operacionais macOS e iOS, desenvolvido pela Apple, tá bem? Esses são os principais navegadores, nós temos alguns outros, alguns que já não são mais utilizados, mas realmente aí, se você vai ter um foco em um navegador específico, eu aconselho que seja neste aqui, navegador Google Chrome, tá bem? Avançando aqui, então, sobre navegadores, nós vamos dar uma olhada geral aqui nos componentes de uma página web, tá bem? Como eu falei para vocês, uso sempre aqui o navegador, o Google Chrome, como referência, tá bem? E nós temos aqui, então, na parte superior, a barra de guias, né? As guias que também podem ser chamadas de abas, então você pode ter
mais de uma guia aberta, né? Pode ter mais de uma aba aberta e em cada uma delas você pode estar visualizando ou tendo acesso a um site específico, tá? Então, na parte bem superior, né, nós temos a barra de guias, né? Essa aqui. Um pouco mais abaixo, então, e à esquerda nós temos a barra de navegação, né, onde nós vamos ter ali o botão de avançar, o botão de retroceder, né, para alguma página que já tenha sido vista, o botão de atualizar e também o botão Home em alguns navegadores, né, que leva a página inicial, tá bem? Ao lado, então, dos botões de navegação, geralmente nós temos a barra de endereços, né, onde você vai digitar aí a sua URL ou até mesmo um endereço IP, né, para ter acesso a algum serviço, para ter acesso a alguma página web, né? Nós temos aqui então a barra de endereços. Abaixo aqui da barra de endereço nós podemos ter a barra de favoritos, né? Você pode então selecionar, né, alguns sites que você mais visita e colocá-los na sua lista de favoritos, né? E eles vão aparecer aqui, né, embaixo em uma barra que naturalmente, né, pode ser escondida, tanto quanto pode ficar aqui de forma a você dar apenas um clique, né, em cima de alguns desses links aqui que você colocou na sua área de favoritos, né, e ser direcionado diretamente para o site com apenas este clique, tá? Ao centro, então, nós temos a área de conteúdo, né? Vai ser toda essa área aqui onde vai aparecer o conteúdo da página web, né? Os códigos aí que são transformados para meios visuais, né? Vão estar aqui, então, nessa parte do meio. E bem abaixo lá nós vamos ter a barra de status, que ela oferece algumas informações sobre a navegação, né? Por exemplo, aqui quando você está acessando um site, né, o site que você está acessando e ainda está carregando, ele aparece aqui embaixo. Quando você passa o mouse por cima de algum link também aparece aqui embaixo na barra de status, então te dá algumas informações aí sobre a sua navegação, tá bem? Esses são os componentes básicos, então, de uma página web. Vamos passar aqui para a próxima página e nós vamos ver aqui as funcionalidades principais, né, quando nós estamos falando aí em navegadores de internet, quando nós falamos em browser, né? A principal delas e que é bastante cobrada em prova de concurso, com certeza é a navegação anônima, ou também pode ser chamada de navegação privativa ou navegação in private, dependendo, né, do navegador que você usa, tá bem? Então, esse tipo de navegação, ela impede, né, que o seu computador ou o seu navegador ele armazene os dados principais da sua navegação. E que dados são esses? São seus dados de histórico, tá? Ele não armazena o seu histórico de navegação, não armazena também os cookies, eu logo mais já vou explicar o que são cookies, e não armazena, né, arquivos temporários. Então esse tipo de navegação, a navegação anônima, ela não guarda nenhum desses dados, né, nenhum dado da sua seção de navegação. A navegação privativa, então, pessoal, como eu falei para vocês, ela é muito importante para provas de concurso. Eu vou discorrer um pouco mais sobre ela no próximo slide, quando nós formos tratar de teclas de atalho, tá bem? E cookies, pessoal, o que seriam esses tais de cookies? Cookies são pequenos arquivos de texto que eles são guardados no seu dispositivo quando você abre uma sessão de navegação. Temos também uma funcionalidade muito importante que eu já explanei um pouco para vocês aí, que é que são, né, os favoritos, né? Os favoritos, então, eles são atalhos para as páginas às quais os usuários, né, condicionaram como sendo suas páginas favoritas, né? Então, você pode, ao visualizar uma página web, né, colocá-la em sua lista de favoritos para que você possa acessar mais rapidamente, ou mais precisamente com apenas um clique você pode acessar aquela página ali colocando na sua área de favoritos, tá bem? Web cache, pessoal, o que seria o web cache?
É um armazenamento temporário das páginas web, imagens e qualquer outro documento, né, que pode ser acessado futuramente aí do disco rígido, né, do HD ou do SSD, do dispositivo de armazenamento do usuário. Então, são guardados, né, alguns arquivos para que, num próximo carregamento daquela mesma página, né, isso possa ser feito de uma maneira mais rápida, né? Então, são guardados alguns arquivos, né, nesse web cache, tá certo? Temos ainda como funcionalidade padrão também a página inicial, tá? Que é a página que é aberta quando o navegador ele é inicializado, né? Você pode colocar como página inicial qualquer uma que você desejar, inclusive se você desejar colocar uma página em branco, né, como página inicial, também pode, sem problema nenhum, tem como fazer isso, tá? E o histórico de navegação, pessoal. O histórico de navegação, então, ele permite visualizar todas as páginas anteriormente acessadas pelo usuário. Então, a cada passo que você dá na internet, a cada página que você visita, né, o navegador ele vai registrando ali um histórico, né, ele tem um log, fica registrando quais páginas você acessou. Então, né, você pode voltar, revisitar esse histórico de navegação para ver alguma página que você tenha acessado anteriormente. Temos ainda um gerenciador de downloads, né? No gerenciador de downloads, né, então se permite visualizar os downloads que já foram realizados e também os downloads que estão em andamento. Depois, né, daqui a pouquinho, a gente vai abrir uma página web no navegador e vamos verificar todas essas funcionalidades. Vou mostrar para vocês como funciona e também as suas teclas de atalho, tá bem? Temos aqui também, por fim, né, o modo de tela cheia, né, que é o modo que exibe aí a sua página web sem os botões, sem barras de ferramentas, né, sem as guias, sem as abas lá em cima. Então, qualquer tipo de barra que exista, ela vai desaparecer, ficando só aí com a sua área de conteúdo da página web, tá bem? E agora a gente vai passar para uma parte que muita gente não gosta, mas que é essencial para provas de concurso também, que são as teclas de atalho, tá bem? Em todas as provas de concurso sempre cai uma questãozinha aí sobre teclas de atalho e, né, não raras às vezes são teclas de atalhos dos navegadores de internet, né, dos browsers. Então a gente tem que saber, pessoal, que eu vou listar para vocês aqui as que são mais cobradas em prova, tá? E logo a seguir a gente vai abrir uma página web e vamos, né, verificar de modo funcional, né, todas essas teclas aqui que são usadas para se ter atalhos, né, dentro do navegador de internet. Para começar aqui, eu vou falar para vocês sobre as teclas de atalho para abrir a navegação anônima, né? Páginas para navegação anônima, navegação privativa, dentro dos navegadores de internet diferentes, né? Os que nós temos aqui, os que são mais cobrados em prova, né? Que são o Chrome, o Firefox, o antigo Internet Explorer e o Microsoft Edge. Então, eles tratam esse tipo de recurso com nomes diferentes e para um também a tecla de atalho é diferente. Então vamos lá, vamos a elas. No Google Chrome, por exemplo, para acessar, né, uma página, para se fazer uma navegação anônima, veja que aqui no Google Chrome chama-se navegação anônima, tá certo? A página chama-se navegação anônima e a tecla de atalho é Ctrl Shift N. Então você, apertando essa sequência de teclas, você abre uma página de navegação anônima. No Mozilla Firefox, a tecla de atalho ela é diferente, tá bem? O nome também é diferente. No Mozilla Firefox chama-se navegação privativa e a tecla de atalho é Ctrl Shift P, tá? No antigo, né, Internet Explorer, já saiu de linha já o Internet Explorer, também a tecla de atalho era Ctrl Shift P e lá se chamava navegação in private, assim como no Microsoft Edge.
também se chama navegação in private. Porém, a tecla de atalho mudou, tá, pessoal? A tecla de atalho agora é Ctrl Shift N, tá bem? Como é bem provável que não se cobre mais sobre Internet Explorer, então você tem que ficar com essas outras três aqui, tá bem? Google Chrome, navegação anônima, tecla de atalho Ctrl Shift N. Mozilla Firefox, navegação privativa, tecla de atalho Ctrl Shift P. Microsoft Edge, navegação in private, tecla de atalho Ctrl Shift N, tá bem? Então vamos aqui para outras teclas de atalho importantes também. Olha só, Ctrl F, ele permite localizar algo na página. Quando você tecla Ctrl F, vai abrir uma caixinha para que você possa digitar alguma palavra ou algumas palavras e essas palavras elas serão buscadas na página que você está visualizando. Ctrl H, pessoal, Ctrl H ele acessa o histórico de navegação, também bastante cobrado em prova, tá? Ctrl J, o Ctrl J ele exibe a área de downloads, né? Então ele exibe os downloads que já foram realizados e também os downloads em andamento. Ctrl D, o Ctrl D adiciona uma página à sua área de favoritos. Então, outra tecla importante também, já foi bastante cobrada em prova, Ctrl D, que adiciona a página que você está visualizando aos seus favoritos, tá bem? Ctrl D. Ctrl T, ele abre uma nova guia, ele abre uma nova aba, tá? Já o Ctrl N, ele abre uma nova janela, tá? Dentro das novas janelas, você pode abrir novas guias. O Ctrl W, ele vai fechar a sua guia atual. Então, aquela página ali que você está visualizando no momento, ela vai ser fechada quando você teclar ali Ctrl W. O Ctrl E, ele abre uma consulta na barra de endereços, então você tecla Ctrl E e já pode diretamente digitar ali o seu endereço de internet, ou até mesmo um IP. Alt Home, então ele vai para a página inicial configurada no seu navegador. Você pode utilizar também um Ctrl Tab para navegar pelas guias que estão abertas na sua janela. E também pode utilizar aí o Ctrl Shift T para reabrir a sua última guia fechada, tá? Isso que é importante também, pessoal. Volta e meia cai em prova, Ctrl Shift T para reabrir uma última guia fechada, tá? Como eu prometi para vocês, então, eu vou sair do meu modo de apresentação, vou abrir uma nova página aqui, já vou aproveitar a tecla de atalho aqui para abrir uma nova guia, que seria o Ctrl T. Veja bem, quando eu teclar aqui o Ctrl mais o T, você vai verificar que vai ser aberta uma nova guia lá no topo do meu navegador. Olha só, nova guia aberta, então aqui nós vamos visualizar algumas outras teclas de atalho que nós vimos por ali. Por exemplo, se eu der um Ctrl Shift N, eu vou abrir uma nova janela ou uma nova guia de navegação anônima. Perceba. Talvez você não esteja vendo aí, porque abriu uma nova janela e aqui o meu OBS ele não está configurado para essa nova janela, mas foi aberta uma nova janela com uma guia anônima, tá certo? Agora aqui o Ctrl F, por exemplo, que nós vimos ali, ó, você pode digitar aqui qualquer palavra para você buscar na sua página web. Vamos abrir uma página web aqui, as últimas notícias de concurso do Gran Cursos e vamos procurar alguma coisa, por exemplo, edital. Veja que fica marcado ali a palavra edital, tá certo, pessoal? Então, o Ctrl F ele abre aqui essa caixinha para que a gente possa buscar palavras na página web. E se eu quisesse adicionar o Gran aí nos meus favoritos, qual seria a tecla de atalho? Vamos ver se você lembra. Ctrl D, exatamente. Olha aqui, Ctrl D. Ele vai adicionar a página aos favoritos. Eu vou clicar em concluir e pronto, já está na minha área de
favoritos. Quais outras que a gente tinha aqui? Tínhamos o Ctrl H para ver o histórico de navegação. Quando você digita o Ctrl H, então o histórico de navegação ele é aberto aqui e você tem acesso aí a todo o seu histórico de navegação. Vamos lá, Ctrl J para abrir a área de downloads, ó, download feito hoje, seus downloads passados, se você estivesse fazendo um download no momento também apareceria aqui nessa área, tá? Temos aí com o Ctrl Tab, então, pessoal, ó, você pode navegar aqui pelas guias abertas, ó, veja que eu dou um Ctrl Tab, eu vou para a próxima guia que está aberta, se eu der de novo ele vai ir para outra guia, tá certo? E a última tecla de atalho que nós temos aqui, o Ctrl Shift T, eu vou simular aqui, eu vou fechar essa guia que estava aberta do Gran Cursos, tá? E agora, se eu der um Ctrl Shift T, você vai verificar que essa guia ela vai ser reaberta, então ela reabre a última guia fechada, olha aqui. Essa, além de cair em prova de concurso, também é bem útil, né, pessoal? No dia a dia. Tá bem, já vimos então as mais cobradas aqui, teclas de atalho, né? Vamos voltar aqui para a minha apresentação para não ficar tudo desalinhado. Muito bem, vamos avançando. Agora, pessoal, já falamos então de navegadores web e agora vamos iniciar a falar sobre o correio eletrônico, né? Os famosos e-mails. Então, o correio eletrônico, né, é um meio de comunicação digital que permite, ó, deixa eu marcar para vocês aqui que é importante, permite o envio e recebimento de mensagens através da internet. Então, esse é o conceito básico de correio eletrônico, tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês a sintaxe dos endereços de correio eletrônico. De que partes são formados, né, os endereços de correio eletrônico. Então, aqui nós temos um arroba. Você vê aqui que um arroba ele separa o nome do recipiente, né, que é o nome do usuário, do nome de domínio, que é, né, o serviço ou o provedor que vai suportar o serviço de e-mail. O uso de alguns caracteres especiais aí não são suportados, né, em alguns serviços, por exemplo, mas tirando isso você pode escolher o nome que você quiser, né, desde que esse nome não esteja sendo usado por algum outro usuário, você poderia escolhê-lo. Tá? Nós temos o arroba, pessoal. O arroba caiu recentemente em prova, né? Qual era o sentido desse símbolo aqui separador de usuário e nome de domínio. Então, o arroba ele tem o sentido da preposição no, né? Em inglês, at seria, né? Sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Usuário fulano de tal, Infopol 360, por exemplo. Vamos dar esse exemplo aqui. Infopol 360 no provedor de serviços tal, entendeu? Infopol 360 @gmail.com, tá? Então quer dizer que aquele usuário ele está naquele provedor de serviço, tá certo? Ele está cadastrado, ele utiliza o serviço daquele provedor de serviço. Então esse é o sentido do arroba. Uma informação importante aqui, porque eu já vi cair isso em prova também, pessoal. Cada endereço de e-mail, ele só pode conter um arroba, tá bem? Uma vez eu vi uma questão aí cobrando algo do tipo assim, qual desses é um endereço de e-mail válido, né? E em algumas das alternativas tinha mais de um caractere arroba. Então, esse caractere, sim, ele é restrito, ele só pode conter uma vez, né, no seu endereço de e-mail, então ele vai separar nome de usuário do provedor que sustenta, né, o serviço de e-mail, tá? Essa informação que eu coloquei aqui embaixo, ó. Todos os endereços de e-mail eles devem possuir o símbolo de arroba e somente pode haver uma ocorrência desse símbolo no endereço. Então, tem que ter o endereço,
né? Tem que ter o símbolo de arroba para ser o endereço de e-mail e só pode haver uma ocorrência, né, desse caractere no seu endereço, tá? E por fim aqui, né, já expliquei o que é nome do recipiente, que é o usuário, temos o nome do nome do domínio, né, que é o endereço do provedor que suporta o serviço, por exemplo, gmail.com, hotmail.com, tá certo? Entendido essa parte aqui então? A gente passa para o próximo slide aqui, onde a gente vai ver as principais pastas, né, de um serviço de e-mail, tá? Então a gente vai pegar um geralzão aqui, né? Existem alguns serviços que não têm algumas dessas pastas, por exemplo, caixa de saída, né? No Gmail nós não vemos, né, essa pasta aqui no serviço do Gmail. Já nos clientes de e-mail, como o Outlook Express e o Mozilla Thunderbird, nós temos essa caixa de saída, porque você pode escrever um e-mail, né, enviá-lo, no caso, offline mesmo, e caso você esteja offline, este e-mail ele vai ficar na sua caixa de saída, né, até que seja completada a transmissão dele para o seu destinatário final. Mas enfim, vamos aqui. Principais pastas de um serviço de e-mail. Nós temos a caixa de entrada, né? É onde são armazenadas todas as mensagens de e-mail recebidas. Elas, a princípio, ficam por padrão, né? Ficam na sua caixa de entrada. Você pode redirecionar através de configurações para outras pastas que você tenha criado, mas, né, por padrão, elas ficam na caixa de entrada. A caixa de saída, já expliquei um pouquinho para vocês aqui. A caixa de saída, então, ela armazena as mensagens das solicitações de envio que ainda não foram completadas. Por exemplo, se você estiver offline, né, a sua mensagem, ela não vai ser completada. Ela vai ser completada somente quando você estiver online. Então, até esse momento, ela fica na caixa de saída. Num serviço de webmail, você obviamente tem que estar sempre conectado à internet. Então, né, não necessita dessa pasta aqui de caixa de saída. Nós temos também outra pasta, itens enviados, né? Aqui são armazenadas todas as mensagens de e-mail que foram enviadas com êxito, tá? Então, se a sua mensagem foi enviada com êxito, ela vai constar aqui nos itens enviados. Itens excluídos, armazena as mensagens que o próprio usuário exclui, né, de outras pastas. No caso aqui, você pode excluir uma pasta da caixa de entrada, por exemplo, ela vai ir para a sua caixa de itens excluídos até que você vá na caixa de itens excluídos e a esvazie ou delete alguma das mensagens que ali estão. Lixo eletrônico, essa pasta aqui então ela armazena mensagens suspeitas de serem spams, né? Então os serviços de e-mail eles já contam com poderosos filtros anti-spam, né? Que com inteligência artificial eles já vão catando ali, né? O que pode, isso aqui pode ser spam, isso aqui já foi classificado como spam em algum momento, então ele já nem manda para sua caixa de entrada, ele manda direto para sua caixa de lixo eletrônico, para sua caixa de spam, tá certo? E temos também a caixa de rascunho. Na caixa de rascunho, então, são armazenadas mensagens que ainda estão sendo digitadas, né? É um rascunho para serem enviadas mais tarde. Então, você começa a digitar ali algum e-mail, né? Então, a partir daquele momento, ele já fica na sua caixa de rascunho. Eu digitei o e-mail, mas por qualquer motivo eu não quero enviar agora. Você fecha ali, né, a sua aba de construção do e-mail e ele vai ficar armazenado na sua pasta de rascunho para que você possa voltar depois e completá-lo, né, e enviá-lo se for assim o seu desejo. Tá bem? Essas são as principais pastas então de um serviço de e-mail. Como eu falei para vocês, alguns serviços eles têm algumas pastas diferentes, né? Algumas que eu não constei aqui, né? E outros serviços não têm algumas dessas pastas que eu citei aqui para vocês. Aí depende de cada serviço, mas no geral o padrão são essas pastas, são essas aqui que eu mostrei para vocês e que também são as que caem em prova efetivamente, tá bem?
Vamos para o próximo slide aqui que a gente vai falar então sobre os componentes de uma mensagem, tá? Os componentes de uma mensagem de e-mail. A gente tem alguns aqui que são bem importantes, por exemplo, aqui o CCO, né, com cópia oculta, que volta e meia aparece uma questão em prova sobre o cópia oculta, né? Então a gente tem que saber aí os conceitos de cada um, né, e o que é cada um desses componentes, ou o que são cada um desses componentes, tá bem? O D, então, from, indica o remetente da mensagem, né? É a pessoa que está enviando aquela mensagem para um outro usuário, tá bem? O para é o campo onde são inseridos todos os destinatários principais do e-mail. Então, o campo para aqui, ele pode conter um endereço ou pode conter vários endereços. Esses endereços normalmente são separados por vírgula, tá? Quando são mais de um, tá? Então, nós temos também o assunto, eu vou pular, né? Porque vamos seguir essa ordem aqui da mensagenzinha, que logo abaixo aqui tem o campo para você colocar um destinatário para receber uma cópia do e-mail. Então, o CC com cópia, ele permite enviar uma cópia do e-mail para outras pessoas, além dos que foram digitados aqui no para, né? Que é são os destinatários principais das mensagens. Todos, isso é importante, todos os destinatários que são incluídos aqui no CC, eles podem ver para quem as mensagens foram enviadas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque logo abaixo, no campo CCO, que é o com cópia oculta, né? Os destinatários que são colocados aqui nesse campo, eles ficam invisíveis para os outros, tá bem? Se eu colocar um destinatário aqui no campo CCO, um destinatário no campo CC, que é o com cópia, um destinatário no campo para, tá? Os destinatários do campo para e do campo CC, eles não vão saber que eu mandei uma cópia para este destinatário que estava no CCO, tá bem? Então, o com cópia oculta, o CCO, ele envia uma cópia oculta do e-mail sem que os demais destinatários saibam, tá? Que foi enviada uma cópia ali para aquele destinatário. Isso, né, é bom para quê? Quando não se deseja que os destinatários saibam quem mais recebeu uma mensagem. Então, digamos assim, que eu queira mandar a mensagem para 3 pessoas, só que eu não quero que nenhuma delas saiba que eu mandei as mensagens para as outras. Eu colocaria, então, esses 3 destinatários aqui no campo CCO. Estaria enviando uma cópia do meu e-mail para cada um desses destinatários e nenhum deles ia saber que eu enviei o mesmo e-mail para os outros. Tá bem? Compreendido aqui, então vamos para os outros campos aí da nossa mensagem, né? O assunto, por exemplo, assunto você pode digitar em uma breve descrição, né, do conteúdo do seu e-mail, né? Um breve textinho ali para dizer sobre o que se trata a mensagem que você está enviando, né? E também nós temos outras funções aqui que são bem importantes e que caem em prova de concurso, que é responder a todos e encaminhar. O responder, por exemplo, né, você responde a mensagem que você recebeu, né, apenas para o remetente da mensagem original. Então, você recebe uma mensagem, se você quer responder somente para a pessoa que lhe enviou a mensagem, você clica nesse botão. Agora, se a mensagem que você recebeu, ela foi enviada para mais de uma pessoa e você quer responder, né? Quer criar um e-mail de resposta ali e que todas as pessoas que estavam ali listadas, elas possam receber, né, essa sua mensagem, você vai clicar em responder a todos, né? Então, o responder a todos, ele envia a resposta para o remetente principal, o original, e para todos os destinatários do e-mail, menos, obviamente, quem está no CCO, né? Porque o CCO ele está oculto, então, obviamente,
né, se você responder e tiver alguém no campo CCO, a resposta não vai ir para esse destinatário, tá certo? E nós temos também o botão de encaminhar. O encaminhar, né, ao contrário dos outros, né, ele permite que você envie uma cópia da mensagem para um outro destinatário diferente daquela comunicação toda ali. Então, você não vai responder apenas para o remetente da mensagem original, você não vai responder para nenhum, né, dos outros destinatários, né, outros usuários que receberam cópias ali, você vai encaminhar esse e-mail para um usuário totalmente diferente, né? Você vai digitar um outro e-mail de usuário diferente dos que estavam na comunicação. Belezinha, pessoal? Eu espero que esteja ficando tudo claro para vocês aí, né? Já adianto aqui que nós temos os meios de comunicação aqui da plataforma, tá? Logo abaixo aqui você tem o campo de comentários, você pode digitar ali se você não entendeu alguma coisa, né? Você faz ali o seu questionamento, faz a sua pergunta, que assim que eu tiver um tempinho eu vou ali e vou responder para vocês, tá bem? Sem problema nenhum, sem mistério, tá bem? Vamos continuando aqui, então. Agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo sobre os protocolos de correio eletrônico, tá? Nós temos então o SMTP. Protocolo SMTP, ele é responsável pelo envio de mensagens, tá? Seja de cliente para servidor, quando eu falo em cliente aqui, eu falo dos navegadores web, eu falo dos clientes de e-mail, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, entendeu? Clientes, veja bem, não são os usuários, clientes são os softwares utilizados, digamos assim, tá bem? Então, o SMTP ele é responsável pelo envio de mensagens na rede, seja de cliente para servidor, seja de servidor para servidor. Então, nós temos aqui um desenho que ilustra, né, o que o protocolo SMTP ele faz. Então, nós temos aqui o cliente, veja bem, como eu expliquei, não é o computador, não é o usuário, o cliente é o software de e-mail que o usuário está utilizando. Então, para enviar esse e-mail para o servidor, digamos, um Gmail da vida, né, é utilizado o protocolo SMTP. Um mnemônico que o pessoal gosta muito de usar aqui para não esquecer a função do protocolo SMTP é o sua mensagem está partindo. Então, sua mensagem está indo, né? Está partindo. Ele é um protocolo de envio de mensagens. Então, ele é usado tanto para enviar mensagens de cliente para servidor e também de servidor para servidor. Mas como assim, professor? De servidor para servidor? Veja bem, quando você envia um e-mail, o seu provedor de e-mail é o Gmail, tá? No exemplo aqui. E você envia um e-mail para um usuário que o serviço de e-mail dele é do Hotmail, digamos assim. Então, né, essa comunicação ela vai ser feita em mais de uma parte, já que os servidores de e-mail, né, os serviços de e-mail de vocês são diferentes. Então, na primeira perna aqui, na primeira parte, o cliente de e-mail ele envia para o seu servidor de e-mail, que no caso seria o Gmail aqui, né? Depois, essa mensagem é enviada do Gmail para o Hotmail, que é o serviço de e-mail da pessoa que vai receber a mensagem. Esse trânsito aqui, ele é feito por meio do protocolo SMTP. Esse protocolo de envio. Agora vamos para os protocolos de recebimento. Tá? Primeiro, nós temos aqui o IMAP. Tá? O IMAP, então, ele permite o acesso às mensagens de qualquer lugar e de qualquer dispositivo por meio de um navegador web. Então, os webmails, eles utilizam o protocolo IMAP, tá bem? Então, para você ter uma noção, né? Quando você utiliza um serviço do Gmail, por exemplo, né? Você
vai abrir um navegador de internet, vai acessar seu e-mail por meio desse navegador de internet. Ali está sendo utilizado o protocolo IMAP. Por quê? Porque você consegue acessar a sua mensagem de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, porque a sua mensagem ela fica guardada no servidor. Quando você acessa ela, ela não é descarregada para o seu dispositivo, ela não é descarregada para o seu computador. Ela está lá no servidor para que você possa acessá-la no momento que você quiser, de onde você estiver, tá bem? Já o POP3, ele utiliza um serviço diferente, né? O POP3, então, ele permite o recebimento da mensagem fazendo o download dela para o dispositivo do usuário, tá bem? A melhor utilização do POP3, então, são nos clientes de e-mail, né? O Outlook Express, por exemplo, o Mozilla Thunderbird, né? Que são clientes de e-mail que você instala aí no seu computador e pode utilizá-los offline. Então, né, é bem propício para isso, né? Para você visualizar mensagens offline. Com o protocolo IMAP, quando você vai acessar, né, os seus e-mails lá por meio do navegador web, necessariamente você precisa de uma conexão com a internet, né, para poder fazer esse acesso. Se você não tiver, não tem como acessar os seus e-mails. Já o POP3 não, ele permite, né, por meio na configuração da sua configuração em um cliente de e-mail, como Mozilla Thunderbird, por exemplo, que os seus e-mails eles sejam descarregados para o seu computador, né, e você vai poder acessá-los aí, mesmo sem ter uma conexão com a internet, vai poder acessá-los offline, tá bem? Nessa aula, então, nós ficamos por aqui, tá bem? Novamente, peço a vocês que leiam os PDFs, né? Façam as suas anotações, seus fichamentos, seus resumos, façam suas revisões e não deixem de resolver questões, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.